Alô, Baixada Santista, eu Sem Reação chegando pela sua TV Com. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira com cara de sexta-feira. Uma véspera... Olha, você sabe que é impressionante? Um país que nós estamos lá... Eu não posso falar palavrão, viu, Vitor? Que meu pai me pegou esses dias e falou assim, pô, mas você tá falando tanto palavrão na televisão? Eu falei, pai, mas não dá mais para ter paciência. Não tem mais como, só falando palavrão. Com a economia que nós estamos. Agora a taxa Selic aumentou de novo. Lá no Paraná, os caras descendo a borrachada. TV Tribuna sendo assaltada ao vivo. Inclusive, Gisele, eu mandei uma foto, que quem mandou foi meu amigo Marcelo Medrado, o maior facebookeiro da região. O Marcelo Medrado mandou uma foto aérea não, é do alto do prédio da prefeitura, mostrando a mobilização que fizeram ontem. Tá, não dá para aumentar essa foto cheia na tela? Essa foto aí, você tá vendo, tem dois carros lá, duas vans grandes no fundo da Polícia Militar, tem o link ao vivo da TV Tribuna, isso tudo para que eles fossem entrar ao vivo ontem para falar do assalto que aconteceu e tal. Pergunto eu aos meus amigos telespectadores, todos nós vamos ter direito a ligar lá pro comandante Ricardo da Polícia Militar, manda aí, fui assaltado, manda uma vanzinha aí, quero fazer um oba-oba. Quer dizer, aí a polícia que está na Baixada Santista perdendo para a criminalidade, os números mostram que o atual comandante é fraco, não consegue resolver os problemas de combate à criminalidade, no mesmo dia acharam o tal do Luan, já decretaram a prisão e não sei o quê. Queríamos nós, esse é o suspeito, né, que a polícia decretou a prisão dele, acho que é ele na foto lá, chegando e ameaçando todo mundo. Queríamos todos nós termos a possibilidade dessa segurança. Eu vou apresentar o maior apresentador esportivo. Caiu tudo aí, meu cara. Caiu até o celular dele. O maior apresentador esportivo da região, Vitor Duarte. Boa tarde, Vitor Duarte. Boa tarde, Augusto. Só um minuto, por amigos. favor. Chama o pessoal da maquiagem. Tá fazendo reflexo aqui na... Pô, você me convida para participar do programa. Aí eu tenho que ouvir Como isso. É que é? Não, para que ele levanta e vai embora. Ele levanta e vai embora. Os caras ficam me chamando de Zacarias aqui. Eu não ia falar, mas já que você tocou no assunto... Tá bom, não tem problema. Boa tarde, Vitor Duarte. Boa tarde, Augusto. Tudo bem contigo? Saudações corintianas. Eu vou te falar uma coisa. Eu achei um absurdo. Nós perdemos nos pênaltis lá, aquela decisão contra o Palmeiras. E, na verdade, primeiro que eu achei um absurdo o Tite não ter relacionado os caras que iam bater depois dos 5 primeiros, né? Eles decidiram entre eles ali, um foi, o outro foi. E segundo, que pênalti. Jogador que perde pênalti é porque o cara não treina. Outro dia eu tava ouvindo uma entrevista do Pepe e do Coutinho, que terminava os treinos aí no Santo na Vila Belmiro, os caras ficavam 1-2 horas chutando falta, pênalti. Meu, pênalti, porra, é uma puta de um gol dá uma geral, Gisele. É um baita de um gol. Será que o cara não... Desse tamanho aí. Desse tamanho. Será que o cara não consegue acertar a bola ali dentro? Então eu tô até hoje, ele tá entalado esse pênalti do Elias que ele perdeu. Mas boa tarde, obrigado pela participação e a presença do... Como é que chama? É manager, Vladimir? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela satisfação enorme, né? Dividir esse espaço aqui com Obrigado. vocês. É manager que chama? No seu caso, como é que você... Não tá diretor, bom, né? Sim, mas sim. é assim, não é? Hoje em dia... Eles adoram CEO. Olha aí. Adoram, né? Manager, essas coisas todas, mas o resultado... Hoje você é o diretor de futebol da Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista que conseguiu essa semana, ou a semana passada, não sei, o AVCB vai poder sediar os jogos, é isso? Sim, inclusive já jogamos agora no domingo passado. Uma virada, não é isso? 3-2? Sim. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Sim, um jogo difícil, um jogo bastante complicado, né? Mas eu tinha alertado, né, que essas três primeiras rodadas seriam complicadas para a Portuguesa por conta do regulamento que impõe uma limitação de inscrição de jogadores, né? Mas parabéns aos dirigentes que, por unanimidade, reelegeram o Marco Paulo Del Nero e o futebol paulista caminha rapidamente para o buraco. Ô Vladimir, o André Sanches esteve aqui, nós gravamos com ele no ano passado, e ele meteu a boca na CBF. Meteu a boca nos dirigentes do Campeonato Paulista,
fez diversas críticas. E aí, essa semana, eu vi ele no Danilo Gentili e ele desceu de novo o sarrafo na CBF e nos dirigentes da Federação Paulista de Futebol. Tem fundamento essas críticas de desorganização que ele acabou apontando? Agora que ele mudou de lado, ficou mais fácil para ele, ficou mais cômodo para ele, oposição a criticar, né? Mas não esqueçam o tamanho do buraco que ele enfiou o Corinthians também, né? É verdade, né? Verdade. A dívida do Corinthians, herdada pela atual de administração, que oriunda da gestão André Sanches e Companhia Limitada, também não fizeram muito. Mas tem relação com o estádio? Ou não? São dívidas diversas? Geral, Vitor? Se não me engano, ainda nem começaram a pagar o estádio, o que vai piorar muito mais a situação do clube, né? Se criticou muito o Palmeiras na negociação com a W Torres, mas hoje está mostrando que parece que foi o melhor negócio, né? Foi feito de forma mais organizado, né? Inclusive vão mudar o nome do trecho ali, vai deixar de ser Rua Turiaçu para ser... Eu morei na Rua Cotoxó, que é muito... E olha, eu tinha tudo para ser palmeirense. Porque eu cresci assistindo... Mas, na verdade, será que no fundo não tem aí um não, verde? Meu pai é palmeirense. Meu pai é palmeirense, meu pai é palmeirense, meu pai é italiano, mas veja, meu coração... É corintiano. É corintiano. O cara, quando deu a palmada, eu gritei Timão. Que não foi? Isso? Mas eu vi muitos jogos, eu vi o Dudu jogar, vi o Ademir da Guia jogar lá no Parque Antártica, quando você tinha a entrada dos menores de 15 anos, era gratuita, né? E você tinha jogos às quartas-feiras, os jogos eram à tarde, eram outros termos, eu acho que o Vladimir não era nem nascido nessa época. Mas Vladimir. Se você parar para observar hoje, a nossa geração ela é composta de muitos palmeirenses, agora o mais recente de São Paulinos, que foi a época do Cilinho, do próprio Telê no São Paulo, né? E mais recentemente o Santos, na época de Robinho, Diego e o Neymar. O que atrai o torcedor é o time que está dentro de campo, né? Se você tem um time competitivo, um time forte, né, você vai ver que existe uma tendência da garotada de seguir esses clubes. E a prova maior disso é que se hoje, eu aposto com quem quiser chegar no estádio de Urbano Caldeira na final de domingo, se você não vai encontrar umas 8, 9, 10 crianças com a camisa do Manchester, com a camisa do Barcelona, com a camisa do Real Madrid. Por quê? Porque é o futebol que chama a atenção, né? E que tem a transmissão, tem o oba-oba também, né? E a mídia é muito forte também, né? Mas é uma coisa organizada, é como se faz futebol. Eu vou muito à Europa acompanhar os campeonatos locais por conta de interesse que nós temos lá. Na Europa se diz que no Brasil se joga bola. Futebol se joga na Europa. Porque isso é organização, né? Lógico que existem problemas, mas em termos de problema sempre vai existir, não é? Não tem nenhuma fórmula mágica, você sempre vai ter algum tipo de estresse. Não é o cara do Bayern que ficou preso, não é? Sim, agora, sim. Então... Não, aliás, foi solto, mas ele ficou 6 meses preso. E problemas existem. O problema do Campeonato Paulista, aliás, o problema do futebol brasileiro, é isso que eu queria ouvir a tua opinião, Vladimir. É que acho que a gente vive uma crise há muito tempo, né? Os clubes invariavelmente estão pendurados aí. Principalmente no interior, né? Os do interior, então, eu ouvi dizer que estão... 15 de Jaú e União São João de Arara. A não ser aqueles que estão na mão de empresários? Não, mas assim, eu acho que... Vai chegar a época de eleição agora, né? Sim. 2016. Todos esses times que estão parados, eles vão voltar. Até por conta de prefeitura, enfim, a prefeitura vai acabar apoiando. Agora, o interiorzão, cara, eles precisavam olhar com outros olhos o pessoal do interior. Tá muito afastado. Hoje Ponte Preta não revela mais ninguém, Guarani não revela mais ninguém. Então, a Ponte Preta era campeã em revelação de jogadores. Ô, Vladimir, isso não tem a ver, eu já ouvi algumas pessoas dizerem que a culpa disso são dos empresários, que quando o moleque dá o primeiro chute já assina um contrato. E aí o clube acaba ficando vendido. Na realidade, aqui eu vou colocar como uma questão de competência e não de honestidade, tá? Não quero partir para esse outro lado, mas sempre ficou muito claro que havia interesse de determinados dirigentes em não amarrar esses atletas ao clube. Bastava para isso fazer o contrato, fazer com que os pais assinassem um contrato de formação dos seus meninos, né? Uma vez o contrato assinado, o clube está protegido pela lei.
Esse é o fato. Quando você diz que a Ponte Preta não revela, que o Guarani não revela mais, engano seu. O Bochilha, que está no São Paulo hoje, é um jogador revelado pelo Guarani. A Ponte Preta perdeu um goleiro para o São Paulo, que foi até fruto daqui os clubes ameaçaram boicotar o São Paulo na Taça São Paulo, por aliciamento de atleta. Por que a Ponte Preta não tinha um contrato de formação assinado com esse jogador? Porque os dirigentes são coniventes. Comeram bola. São coniventes com determinados empresários. Né? Eles não querem o vínculo, porque se ele tiver o vínculo com o clube está protegido, ou parcialmente protegido. Isso né? é culpa do Pelé? Não, isso é culpa dos clubes. Porque foi a partir da Lei Pelé que criou essas possibilidades. Né? Nós convivemos com a gente conhece pessoal do futebol, é uma bagunça sem tamanho. Né? Os clubes estão totalmente bagunçados do interior de São Paulo, os dirigentes, empresários. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Douglas, lateral direito do São Paulo, vendido para o Barcelona por 4 milhões de euros. O pessoal falou, poxa, mas isso foi um número impressionante, né? 4 milhões para um lateral de qualidade duvidosa. Na realidade, esse rapaz custou 12 milhões de euros, não foi 4. 8 milhões de euros foram repartidos entre empresários. Que colocaram ele lá. Então, são as coisas, o que se fala a respeito da própria negociação do Neymar. Quanto custou o Neymar Ninguém de fato? sabe. Então, mas se o clube... Mas agora a Justiça Espanhola, posso estar enganado, vocês me corrijam, a Justiça Espanhola quer saber quanto realmente custou. Precisou um terceiro intervir, né, para que a verdade pudesse aparecer. A gente olha a situação, você falou no 15 de Jaú, União São João, nós temos agora o América Rio Preto, de Rio Preto. Você veja a Francana rebaixada agora, nesse ano, para a segunda divisão. Você veja o Marília, tradicionalíssimo, jogando com 12 jogadores. Nosso amigo Rodrigo Cauti aqui, um abraço para ele, um verdadeiro herói, aí abnegado. Jogador e goleiro. Jogador e goleiro, eles foram para o estádio com uma van, 12 jogadores, porque não tinham mais, os jogadores abandonaram. Quer dizer, você está vendo esses clubes indo para o buraco. E aí você veja, por exemplo, a Ferroviária dando a volta por cima. A Ferroviária está dando a volta por cima com auxílio de empresários. Lá é SA, não é? Sim. Você veja. Então, é uma SA Ferroviária? É muito fácil você eleger culpados para o nosso fracasso. Sem dúvida. Ô, Vladimir, a Portuguesa também passou por alguns perrengues aí. Me parece que o Cialia conseguiu administrar. Até o pai do Rogério Coni, Lupes Coni, também colaborou na negociação. Essa questão da incompetência que você citou, eu acho que não é só nos clubes de futebol. A gente vê pelos clubes esportivos de uma maneira geral na nossa região, muitos deles foram por água abaixo, porque lógico, o cara é médico, aí ele é eleito presidente do clube, aí um cara não entende nada de administração, fica mais difícil, né? Ele acaba até comprometendo todo um patrimônio. Eu discuto muito a questão, e até vou usar como exemplo o próprio Santos, eu sou conselheiro do Santos Futebol Clube, a questão do comitê de gestão do clube. Né? Qual é, de fato, a função desse comitê de gestor? Né? O que ele precisa fazer? Será que ele está lá para discutir a conta de luz ou será que ele está lá para discutir o macro? A contratação do Leandro Damião, desculpa, para mim isso é um crime. Né? O Santos nunca vai conseguir, só se acontecer um milagre, né? Ele vai reaver esse dinheiro. Olha o tamanho da dívida que o Santos vai herdar. É interessante que na compra do Leandro Damião, aquele promotor de justiça estava no comitê gestor, não estava? O Cibranelli. O Cibranelli, quer dizer, que também essa é uma história muito... O cara fala, um promotor de justiça como se o cara fosse Deus, e não é, né? Ele pode ser um bom promotor de justiça, mas pode não entender nada de administração esportiva. Isso é muito importante. Nós deveríamos ter uma reunião do Conselho do Santos agora em 28 de abril e se tal uma... Foi anteontem, não houve essa reunião. Não houve essa reunião porque se está uma discussão a respeito da assinatura ou não do balanço do ano passado. Quem vai assinar esse balanço? De tanto BO que tem? Pois é, então... Bom, tem uma dívida aí, nós temos umas imagens, tem uma dívida de um hotel lá que pagaram a suíte do Oswaldo de Oliveira. Temos essa matéria, não? O Santos está sendo cobrado, pode até ter a renda penhorada de domingo, não é isso? Sim, sim. Mas pô, custa tão caro uma suíte de hotel? Não, mas na realidade é por conta, se não me falha a memória, da dívida com o Muricy, né? O Santos deixou de pagar, acho que umas... Não, mas a matéria que eu vi foi da suíte do Oswaldo de Oliveira, num jogo aí, não pagaram o hotel, e o hotel foi lá e cobrou, então
Tá rindo do que? Não, achei que, porra, uma suíte. Mas a administração anterior... Deve ser suíte presidencial, então. Então, a administração anterior foi uma coisa atrás da outra, foi só bola de neve. Olha, eu conheço o Odílio. Os ônibus. Não, eu conheço o Odílio. O Odílio, puxa, tem uma consideração muito grande por ele. Mas também você não pode... Se você assume um cargo como esse, você tem que ter o cuidado de saber o que está acontecendo, né? Hoje se fala muito na votação e na aprovação desse programa, desse projeto do governo, acho que é o Proforte. Sim, de refinanciamento. De refinanciamento da dívida, né? Então você imagina que toda hora tem esses refinanciamentos, não é por nada não. Mas toda hora eu vejo, os clubes vão ter um refinanciamento. Sim, mas olha só como o governo, ele peca quando ele não consegue entender uma situação básica. Por exemplo, eu tenho uma dívida e vou lá e refinancio minha dívida. Eu faço minhas contas, pago a dívida, pago o salário do atleta. Só que ele não inclui nesse financiamento as dívidas trabalhistas. Aí me estoura uma dívida trabalhista de meio milhão, 1 milhão, acabou o Proforte, acabou o salário em dia e eu estou com outro problema. Então essas coisas são resolvidas em partes, né? Vladimir, você não acha que houve um exagero nos valores praticados no futebol, principalmente para técnicos, no Brasil de uma maneira geral? Ou essa é a realidade? É aquele negócio, né? Existe uma lógica no futebol que é cruel. O futebol pode ser o negócio mais lucrativo do mundo, mas é também o caminho mais rápido para você quebrar de fato, né? Você dificilmente conseguirá atrair publicidade, patrocínio, torcida, investimento num time mediano. Você precisa ter um time. Você tem que ter resultado bom. As exceções no Brasil, desde que me entendo por gente, foram o Flamengo de 80, na época do Zico. Zico, Coutinho, Zico, Adílio, Leandro, Figueiredo, Júnior, Andrade, né, Tita e outros mais. O Internacional... O Nunes era o centroavante? Mas o Nunes não foi... O Nunes já não era desse time? Ele veio do Pernambuco. Ele veio do Recife. Do Recife. Sim, mas ele não foi revelado pela base. Revelação. Acho que essa foi o maior exemplo. Eu acho que é o do Santos, dos meninos da Vila e o do Flamengo. Não vamos nos esquecer do Internacional de Falcão, Escurinho, Caçapau, Batista, Valdomiro. E o estreia no Ninho naquela época era o Dario Maravilha, né? Que ganhou no seu time na final, o goleiro do Corinthians era o Tobias. Já tinha uma cutucada aí. Mas você quer o quê? Você jogar com um cara que para no ar, pô, não tem como. Cara, é o Vingador, ele, pô, tinha que assistir o filme dos Vingadores. O cara que para no ar, um beija-flor. O que isso quer dizer? Que a solução dos clubes passa necessariamente por uma estruturação do seu departamento de base. Mas nesse formato que nós temos hoje jurídico, os clubes acabam perdendo para os empresários, ou não? Ou tem solução para isso? Só perde quem quer. Só quem não tem interesse. Olha, que é aqueles que têm interesse direto, é isso? Eu digo uma coisa para você. Hoje na Portuguesa nós implementamos um sistema que todos os atletas das categorias de base, todos da categoria de base, assinam com a Portuguesa um contrato de formação. Graças a esse contrato de formação, a Portuguesa hoje ela detém participações futuras em vários atletas que foram revelados nos últimos 2 anos e que, se lá na frente se transformarem em atletas de ponta, trarão benefícios financeiros para a Portuguesa. Simples. Né? Nós temos jogadores no Red Bull, temos jogadores no Palmeiras, temos jogadores no Grêmio. Quem é a principal revelação da Portuguesa que você acha que vai ser um nome que vai despontar no cenário do futebol? Esse trabalho nosso na base da Portuguesa é recente, nós estamos indo para o nosso 3º ano. Né? Mas para esses jogadores terem sido escolhidos para jogar nesses grandes clubes, nós acreditamos que eles são jogadores que darão um bom retorno para a Portuguesa. Craque é outra coisa. Né? Craque é difícil. Vitor, mas não é no futsal que tinha a grande... onde o Neymar veio do futsal, o Robinho veio do futsal. Do mesmo lugar lá, como é que chama lá o estádio? O estádio não, a quadra lá em São Vicente. Beira-Mar. O Beira-Mar, que acabou. Acabou. Não, só tem a quadra. Agora só tem lá a parte náutica, né? Não, sim, mas lá o Beira-Mar acabou, uma sacanagem, vai construir outro prédio lá e não vai vender, porque tá... Olha, o que tem de imóvel em estoque, podia ter mantido lá, quem sabe surgiu um outro Robinho, né? Mas é difícil, hoje em dia o futebol de base está meio complicado. Mesmo o salão ou o salão não tem investimento, aqui vamos dizer que tem 6 equipes, 6 clubes que investem no futsal. O Vladimir sabe disso. O Santos agora proibiu
acho que a Portuguesa também fez essa coisa, proibiu do jogador que joga campo jogar salão. Proibiu? Na base. No caso da Portuguesa, não. Então, no Santos está proibido. É. Então o moleque que joga futsal ou campo pelo Santos não pode jogar futsal pelo clube. Mas tem algum motivo? Então, eu acho que, na minha opinião, tá certo. É Por mesmo? quê? Porque o pai hoje não quer o salão pro filho. Que é o futebol. Ele quer o futebol, Ele cara. quer o Que campo. na verdade é a aposentadoria dele. O pai pensa nisso. Não adianta vir falar que não, que é. O pai pensa na aposentadoria. O salão não vai te dar aposentadoria. Se o moleque não der certo no campo, a grande possibilidade é jogar o salão. Tá. Mas hoje o Santos proibiu Mas não é um pouco jogadores da exagerado isso? base. Proibir o jogador de... Olha, tem muita gente que Até reclamou. porque eu já ouvi dizer que o cara se especializa, ele aprende a jogar Mas então- a manobra da bola no salão. Mas vem cá, quem está hoje no campo passou pelo salão. É isso aí. Concorda? Sim. Então ele já teve uma experiência no salão. O que ele teve que Ah, aprender, tá. Ele vai aprendeu. pôr agora em prática no Tá. campo, com as técnicas do campo. Não dá para o cara jogar o salão e montar a mesma equipe todo ano e jogar o campo e o salão. E aqueles que podem ser revelados? Aqueles outros jogadores que querem uma chance. Eles partem do salão para o campo. Mas ó, nós estamos falando dessa questão da categoria de base, eu entendo a importância, né? E acho que deve, de verdade, ter esse estresse aí que até o Vladimir colocou de relacionamento, porque nós tivemos um episódio aqui um mês e meio atrás, do diretor de Maeda, não é isso? Paulo Maeda. Tomou Já tá bem melhor. Tá melhor? Tá em casa, já tranquilo, um abraço pra ele. Um grande abraço. Eu conheço o Maeda, gente boa. Ele teve um AVC em razão de uma suposta agressão de um cara que é o diretor de base do Santos, não é isso? Teve verdade. um estresse lá e tinha a ver com um contrato de jogador, ou não? Na verdade, parece que tinha alguma coisa em relação ao Japão. Ao Japão. É, fiquei sabendo por alto aí que e era aí, alguma coisa o cara em relação ao partir para a Japão. ignorância, alguma coisa importante É porque, tinha, na verdade, né? ele tocou na ferida, né? O Maeda? Na verdade, assim, o Maeda, ele fez o Ele é trabalho lá sério, com o Diego, viu? um Ele cara é sério. profissional. Ele é sério. E quando ele chegou no Santos, ele quis fazer a limpa. Né? E aí começou a atingir muita gente que tinha uns interesses. Que já estava ou que chegou, Vitor? Poder tá e também estavam chegando. Então é um negócio meio embolado aí. Mas Olha, só que a situação é O complicada. Vladimir, você apoiou alguma chapa na eleição do Sim, Santos? sim, eu apoiei a chapa do Fernando Silva. E qual a expectativa que você tem com a administração do Modesto Roma? Olha, ele vai ter muita dificuldade. Isso já é de se esperar em razão das dificuldades nós que ele está sabemos- dando. Aliás, tem que ficar muito claro que ninguém foi enganado. Todos sabiam Sim. que a situação Sim. do Santos era extremamente Delicada. difícil, né? Mas enfim, deixa eu voltar um pouquinho só essa questão do futebol de salão e da base. E nós trouxemos um profissional de Portugal aqui para trazer para trabalhar com a nossa divisão de base. E nas É o várias Paulo, né? o Paulo. Nas várias conversas que nós tivemos, para nós é muito importante que o atleta, até uma determinada idade, ele jogue sim futebol de salão. Primeiro porque ele está em ritmo de competição. Né? Ele precisa sentir o frio na barriga, ele precisa ser cobrado, ele precisa brigar, Atenção ele e precisa, tal, ele legal. precisa aprender a lidar com essa situação. Segundo, ele está praticando um treinamento que é muito comum, que é o famoso reduzido, porque o futebol de salão nada mais é do que um futebol de campo reduzido. Então, para nós, até os 12 anos, nós incentivamos sim que esses meninos pratiquem o futebol de salão. A partir de um determinado momento em que a preparação física se torna mais aguda, que é muito próximo a quando ele ingressa na categoria sub-15, aí já não. Aí nós já preferimos que ele escolha o campo ou salão. Vamos dar um exemplo, aí sim, desse momento de decisão, é o Falcão, que é um craque no futebol de salão, não conseguiu se acertar no futebol de campo. Duas vezes, ele tentou uma vez, mas ele não também tem que conseguiu. ver o que aconteceu. O que aconteceu no mas não acredito. Mas olha, ele tem um lance que ficou claro que ele era um jogador de futebol de salão, foi quando ele tentou dar uma bicicleta fora da grande área. Né? Ele levantou. Aquele é um lance que talvez coubesse num jogo de futebol de salão, mas nunca. Ele caiu na hora errada do São Paulo, né? Ele caiu com o Emerson Leão mas lá. Não era. Eu acho que não. O diretoria estava querendo vender o É a Danilo pro mesma Japão. coisa o futebol de praia. Aquele jogador que se identifica com o futebol de areia e não se identifica com o futebol de Tinha campo. aquele negão que jogava, o nome dele era Negão, né? Júnior Negão. Júnior Negão, ele não conseguiu emplacar no futebol de campo, né? Mas o futebol de praia era o craque. Era o craque. Interessante isso, né? Eu gosto muito do Maeda,
Maeda, eu acho que ele é um profissional extremamente competente. Também eu acho que a base do Santos, na mão do Maeda, está em boas mãos. Mas eu, particularmente, fui contra a saída do Hugo Machado. Olha, porque eu acho... Um grande abraço ao Maeda, espero que se recupere aí. Que eu acho que estava fazendo um trabalho excelente na base do Santos. Aliás, diga-se de passagem, aqui fica o trabalho feito pelo Claudinei, enquanto ele foi técnico do Santos, começou no 15, depois passou para o 17, chegou no Sub-20, o Santos ganhou tudo. O Pepinho herdou um time formado pelo Claudinei, né? Você olha hoje a divisão de base do Santos, o Sub-11, 13, o Sub-14 do Santos é muito forte. São meninas, pode acreditar que o raio vai continuar caindo na Vila Belmiro. E se o Santos conseguir manter esses jogadores no clube, podem ter certeza que lá muito em breve vamos estar falando, olha o raio caindo de novo aí. Eu coloquei o negócio do futsal, Augusto e Vladimir, porque assim, eu vivo isso, né? Eu respiro isso daí. E o garoto hoje, ele está no salão. A molecada que está jogando o Campeonato Metropolitano pelo Santos e pelo Internacional. Alguns estão na Portuguesa Santista e outros estavam jogando no São Vicente, enfim. Mas a boa parte deles, do salão, o time do campo já está lá. Esses garotos do salão, eles querem chegar no campo. Eles querem jogar no campo do Santos. O sonho, não é nem o sonho do garoto, é o sonho do pai. Eles querem jogar. Se essa molecada do campo continuasse no salão, esses aqui não teriam chance de chegar onde eles estão. E eu acho que é voltar atrás, já que eles já passaram por isso, já ganharam experiência e tudo. Olha, eu acho... Você acha que, por exemplo, Rodrigo e Lucas Lourenço, que hoje são do 14 do Santos, que jogam no 15, 2001, é a única galera do 2001, e o Vitorian, mais um lá, que jogam no 2000 do Santos, e eles são 2001. Eles não voltariam mais para o salão, eles não têm condição mais de voltar, porque o projeto de vida deles, inclusive envolvendo empresários, é o campo. E, que nem você falou do raio, os próximos raios do Santos estão no 15 e no 14, que vão estourar logo logo. Mas olha, tem uma coisa que é importante, que é isso que eu acho que se o Santos fez isso, fez errado, porque ele esquece o lado, que eu sempre digo, como que o clube se relaciona com a comunidade como um todo. Hoje, se você olhar as escolas, principalmente as particulares, existe uma competição muito grande nas copas, na realização dos torneios. Tem umas 3 competições. Essa competição é muito positiva porque essas escolas trazem para as suas turmas meninos carentes, né? E distribuem bolsas. Quer dizer, e com todo respeito, olha, é muito diferente quando você trata com uma criança que tem um nível educacional mais elevado. A capacidade de compreensão dele daquilo que se pretende dentro de campo é outra. E é cada vez maior isso. Você tem alguma regra lá com o celular? Com a tua molecada? Todos nós temos uma regra de evitar, na hora do trabalho não pode levar celular. Pelo amor de Deus, tá demais, hein, Vladimir? Tá. Todos os lugares. Até aqui. Outro dia eu vi o Vitor... Não pode? Não, o cara não tá daqui. Não, vou te dar daqui. Deixa aqui. Você tem filho? Tenho filha. O que tu quer fazer com o celular? Não vou quebrar a porra daí. Não, o cara assim, olha só, minha sobrinha com a outra sobrinha na mesa comendo pizza, uma assim, a outra assim. Aí a minha mulher virou e falou, vocês estão vendo? Não, estamos conversando. Acabou, bicho. O Vitor, outro dia, o cara editando, e eu falei, para com isso aqui é um demônio, bicho. Já foi. Olha, você sabe que nós trouxemos uma psicóloga de São Paulo, a Amanda Farisco. Ela trabalha com a gente já há 2 anos, fazendo um trabalho maravilhoso na base. Estou vendendo, quer? E ela promove muitas atividades em grupo entre os lúdicas e tal. Isso é muito importante, porque nessas horas o celular não é permitido. Não pode. Tem que dar uma parada. Então a gente faz isso. Sabe que o Vladimir citou um negócio de escolar aí? Eu tenho que fazer um intervalo para pagar o condomínio. Então, peraí, rapidinho. Futsal escolar. O garoto não vai deixar de jogar pela escola porque ele ganha bolsa. Agora, se acontecer alguma coisa com o garoto no campeonato, quem vai arcar com a despesa? O clube ou a escola? Boa pergunta. E olha, o Vladimir falou uma coisa aqui que me lembrou, tem um prefeito aqui da região que ganhou a eleição e ele, quando
falam com ele e dizem assim, não, tá quebrado, não tem dinheiro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é a maior mentira, porque o cara quando sai candidato a um cargo público, ele sabe, se ele apresentou propostas na sua campanha, é porque ele sabe qual vai ser o orçamento, o que foi. E se não sabe, é incompetente, não podia estar lá. Porque a primeira regra para alguém que está pleiteando um cargo público é ler um balanço do município, ver os balancetes, ver quanto tem na saúde. Então, mandar um recado. Eu vou até falar aqui, é o prefeito de São Vicente, meu amigo Billy, gente boa. Mas, inclusive, tem muita gente virando evangélico por causa do Billy, porque quando vai lá cobrar na prefeitura, ele toca salmos, diz que a pessoa está endiabrada, e aí o cara vira evangélico para tentar ver se pelo menos recebe alguma coisa. Vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Baiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, 32288000, acesse o site Ozan, faça como Vitor Duarte, tem Ozan, afinal de contas, ele agora vai ficar com esse... Fala, vai fazer que nem o Boechat que falou com a mamãe. Eu tô falando com o Ozan, pô. Fala qual, porque tá prestes a morrer? Não, por enquanto não. Chama a enfermeira, temos uma enfermeira aí para resolver o problema. Tô tranquilo. 32288000, acesse o site, conheça os benefícios da Ozan, maior plano funerário. Aí o cara fala assim, pô, mas não preciso disso. Realmente, quem tá pensando em ser sementinha não precisa. Agora, você que tem uma preocupação com a sua família, sem dúvida nenhuma, o plano da Ozan vai lhe atender. Mandar um abraço especial aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Nelson, São Paulino, Triste. Gente boa, hein? Tá
num momento difícil, de depressão. E o Paulão tá achando que o Santos vai ganhar do Palmeiras. O Palmeiras vai dar de 3-1 no Santos na Vila Belmiro. Se preparem. 0-0. Valdívia vai jogar tudo que ele não jogou até hoje. Mas ele jogou? Tudo que ele não jogou até hoje, ele vai jogar no domingo. Um abraço especial. E o meu amigo João Corintiano, grande João, em Catep, o maior... Olha, o João me falou, ele agora está qualificando os trabalhadores do porto lá de Cuba. Você sabe que o Brasil construiu um dos maiores e mais modernos portos lá em Cuba, só que descobriu que o pessoal lá não manjava picareta nenhuma de movimentação de contêineres, movimentação de carga. Aí desesperadamente iam chamar uma empresa holandesa, mas tiveram que chamar o Incatep. Afinal de contas, o Incatep é a referência internacional na qualificação de obra portuária. Até o Vitor Duarte está pensando em entrar na tão sonhada carreira portuária, onde, sem dúvida nenhuma... Não deu certo com o jornalista até agora, não tem vai que virar, não, vamos virar portuário. Sabe quanto ganha um cara que opera um negócio desse? Não, quanto? 8 pau. Caramba, eu vou pagar. Não é moleza não. O único... Eu não vou, eu até tô meio quebrado, até encarava uma dessa. O problema é subir na escadinha, para chegar até o Loé. Entendi. Não é fácil não. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. São 3 endereços, na Avenida Conselheiro Nébias, na Avenida Santos Dumont, na minha querida Guarujá, e também na Avenida Portuária, ao lado do ponto de escalação do Ógmo. Hoje com a presença do diretor de futebol da Portuguesa, da Portuguesa Santista, naturalmente, o Vladimir Matos, e também meu amigo Vitor Duarte, o maior especialista em... Teu programa tá indo na hora... antes do meu, né? Deram um horário bom agora, 1h da tarde, pô. Antes do teu. Olha aí, o da uma moral. Você que levanta a audiência pra mim. Você que levanta. Você que já vem levanta com a audiência pra rapaz. mim. E o Esporte Companhia todas as segundas-feiras às 10 horas ao vivo. É um programa, eu já percebi, Vladimir, que você tem a intenção de não só falar de futebol, mas de outros esportes também. Principalmente dos esportes olímpicos, né? Promover a região. Nós temos mais de 30 atletas de ponta aqui na cidade e eles precisam ser lembrados, né? É verdade. E alguns esportes que a gente gosta de ver, né? Eu nunca consegui ficar em pé numa prancha, muito menos no skate, né? Mas eu gosto de acompanhar, Mas né? outro dia vocês fizeram uma matéria muito legal com o Fábio Paiva, né? Sim. E ele que foi ele que trouxe Sabe quantas vezes o Fábio ganhou o título brasileiro de canoagem? Umas 50 10 vezes. 10 vezes. Eu falei 50 como exagero. Ele trouxe a canoa havaiana Ele pra que cá. trouxe a canoa havaiana. O Fábio Paiva é o cara. A intenção é abrir espaço para esses atletas, né, da região, né, que se dedicam ao Mas o esporte olímpico ficou esvaziado, né, Vladimir? Não é uma pena, né? Olha, nos últimos anos houveram tantos escândalos nesses ministérios, né? Que hoje é muito difícil você conseguir empresas que queiram apoiar Mas as próprias as próprias confederações de muitos dos esportes amadores sofreram problemas o basquete, o judô teve diversas denúncias, não é? O basquete também, o próprio vôlei com o Nussmann foi muito criticado uma época lá. Quer dizer, ficar na mão de um só acaba criando essas oportunidades de críticas, né? Mais 5 minutos de conversa, eu vou ficar cheio de bolinha aqui. Você começou falando do Porto de Mariel, que me dá uma dor de cabeça enorme. Né? Mas por que te dá dor de cabeça? Isso foi uma vergonha institucional, né? O Porto de Singapura, o PSA, agradece todo investimento feito pelo governo brasileiro e boa parte a custo perdido, né? E a fundo perdido, né? E esses escândalos... E você sabe que é uma agência brasileira que está administrando lá, né? Mas o porto é operado pelo PSA, né? Que é o maior porto. Sim, mas não é uma vergonha, porque o brasileiro não opina nada lá. De detalhe, não tem mão de obra. Os cubanos não conhecem, não sabem mexer, nunca tiveram essa oportunidade. E até eu acho que o brasileiro deve se propor a ajudar, mas não bancar. E olha, brecaram. Agora, 60 milhões iam transferir uma termoelétrica para a Bolívia também, né? Não sei se você acompanhou isso, de certa maneira, mas só
Você falou ia ficar empipocado, porque aí eu falei de NUSMA, Confederação Brasileira de Judô. Do basquete, do voleibol, vôlei, basquete. Quer dizer, é uma vergonha isso, né? E você tenta aprovar alguns projetos. Eu estou há 2 anos tentando aprovar um projeto de handball e basquetebol na categoria infantil, eu não consigo. E a exigência e mais exigência. O Ministério do Esporte há 2 anos, e exigência e coisas assim absurdas, né? Enfim, para quê? Para não aprovar. Essa é o que é o grande intuito. Não existem dívidas, existe um projeto, existem professores, existem inclusive empresas dispostas a patrocinar. Eu não consigo a carta. Enfim, é a coisa do esporte brasileiro, por isso que chegamos na situação que chegamos. E vamos nos preparar aí, com raríssimas exceções, para uma performance abaixo da crítica nos próximos Jogos Olímpicos aí no Rio de Janeiro. Você não pode esquecer que os caras não estavam conseguindo treinar no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, por causa da poluição lá. Por causa da poluição. É uma vergonha, é isso que eu estou falando, é politicagem, né? Enfim, é o populismo aflorado no nosso país. Se você não ficou ainda empipocado, você vai ficar agora. O Senado conseguiu, essa semana, ontem, aliás, a Câmara Federal derrubou o sigilo bancário que existia nas informações dos financiamentos do BNDES. Então, todo mundo que pegou financiamento do BNDES estava protegido por um sigilo bancário. E a Câmara Federal, isso daí é mais um nozinho que o Eduardo Cunha. Eu acho que quando o Cid Gomes disse dos acharcadores, lógico, ele fez uma referência direta ao Eduardo Cunha, mas o Eduardo Cunha ficou tão bravo que desengavetou todos os projetos que existiam na Câmara que pudesse cutucar o governo, ele desengavetou. E um deles é o que vai dar oportunidade de todos os brasileiros saber quem pegou dinheiro no BNDES, quanto pegou, quanto pagou, quanto falta pagar e qual o juro que está sendo cobrado. E pode ter certeza que o que a gente já escutou aí, que olha, isso aí é 7 vezes maior que a Petrobras, pode ter certeza que o número é muito maior que esse. Nós chegamos à conclusão que nós da Portuguesa não vamos resolver o problema do mundo, e os portugueses não querem o Brasil de volta. Então vamos fazer a nossa parte. A nossa parte qual que é tentar nos interagir com a sociedade, com a comunidade aqui. Queria mandar um abraço para o Rubinho, secretário de Esportes de São Vicente, que esteve comigo na semana passada. Estamos levando à frente aí uma discussão para levar um projeto de futebol para a área continental de São Vicente, né? Um abraço para a secretária de Cubatão, a Renê, que também nos recebeu um mês atrás, abriu as portas para a Portuguesa, estabelecer também lá uma escolinha de futebol. Já entrou na Praia Grande? Praia Grande tem muito campo. Não, lá tu não vai conseguir entrar. Por causa do Neymar? Não vai, não adianta, porque já tem um outro projeto já rodando também na cidade. Vou falar um negócio aqui, os caras vão desmentir. 2016, Praia Grande terá um time profissional. Isso é muito bom, hein? Isso eu acho legal, não é bom? Já tem São Vicente... Os caras falam que não, né? Ah, não. Mas sabe que não vai Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O São Vicente ainda está... Como é que ficou a situação? Não, o São Vicente não está disputando nem a AD Guarujá. A AD Guarujá também pediram licença, não joga esse ano. Mas no ano que vem vão jogar... Eu falei da Praia Grande, que a Praia Grande tem áreas e áreas lá. Eu sei que tem muito campo lá, principalmente na terceira zona. Tem sim, mas ainda não chegamos. A nossa primeira prioridade é São Vicente. Olha, eu queria deixar, você falou do Rubinho, eu tenho um carinho muito grande pelo Rubinho, conheço o Rubinho desde a época que foi vereador, professor de educação física, atuante lá no Maitá, o pessoal gostava muito dele. Deixar um abraço para o grande Rubinho, que agora está à frente da Secretaria de Esportes lá de São Vicente, espero que ele possa desenvolver um bom trabalho. Sem dúvida nenhuma, há necessidade de boas pessoas. A gente sabe que o esporte hoje está na mão do PRB, né? O Ministério, a Secretaria em São Paulo, o secretário de Esporte. Eu acho que não vou fazer uma crítica, porque faz parte da política isso, mas acho que de verdade nós tínhamos que eliminar um pouco essa ocupação de cargos importantes vinculados à questão política. Não é o caso do Rubinho, porque o Rubinho é professor de educação física, é uma pessoa ligada, conhece a atividade, mas às vezes você vê em algumas posições pessoas que não são aptas, né? E isso realmente eu acho que dificulta bastante o desenvolvimento daquele tema, daquela atividade.
Eu acho assim, como eu não tenho nenhum envolvimento político, eu me sinto bastante à vontade para falar. Eu quero dizer que ele foi extremamente receptivo, tanto ele em São Vicente quanto a Renê em Cubatão. Mas são dois esportistas, e a própria Renê também, professora. A Renê já não é mais de Cubatão. Agora é o Suquinho, o Luiz Fernando. Ela saiu? Saiu, Agora entrou o Luiz Fernando, que é o Suquinho, que também é atleta. Atleta. Aí eu acho legal. Mas ela abriu as portas para nós. E o que eu quero dizer assim, se também se fechar as portas, eu vou ser o primeiro a vir em público para criticar. Eu não tenho, definitivamente eu não tenho rabo preso com ninguém. O que nós queremos fazer é, em parceria com as prefeituras, levar essas escolinhas da Portuguesa para essas localidades. Se nós formos bem-vindos, ficaremos. Se não formos, vamos embora. Acabou. Mas eu acho que a ideia é legal, sabia? Essa ideia dele é boa. Montar a escolinha da Portuguesa Santista em determinados bairros ou locais da Baixada Santista. Porque são muitos jogadores, Augusto, tem muitos jogadores. E muitos estão perdidos por aí. Quantas escolinhas de futebol tem na Baixada? Cara? São várias. Só a área, só o Humaitá, ele estava nos passando, que são mais ou menos 30 mil habitantes. Né? Você deve ter uns 6, 7 campos de futebol naquela região. Ali o antigo Mangue Seco também é uma outra parte de São Vicente, uma boa parte da população. A gente acredita que o esporte é um meio de socialização, né? É importante para isso, né? De trazer. E é simples. Isso são 2 traves, bola, colete e acabou-se. E os professores que estão dispostos, sempre você tem. E pode revelar grandes jogadores, né? Veja só, você está indo para uma região, Humaitá, área continental de São Vicente, Humaitá, Quarentenário, Jardim Rio Branco, são áreas carentes, né? Não é carente só da questão social, é carente de lazer. O jovem não tem oportunidades. A partir do momento... E você sabe mais do que... Sabe o que o Vladimir está levando? Não é só lazer. O Vladimir está levando perspectiva. Hoje o jovem brasileiro, ele carece de perspectiva. A partir do momento que você está levando a oportunidade de perspectiva, todo moleque acha que é um bom jogador, não é verdade? Não sei se você vai ter futebol feminino também, não é. Mas o jovem... Oi? Não é o garoto. Não é o garoto que acha que é jogador de futebol. É o pai. É o pai. Porque a primeira coisa que o pai fala, a mulher fala assim, amor, eu tô grávida. É homem. Se for homem, pronto. Vai ser jogador de futebol. Lógico. Então vai ser modelo, se for menino. Futebol feminino era nossa vontade também. Eu achei louvável a iniciativa do Modesto de trazer de volta a equipe feminina do Santos Futebol Clube. O grande problema é que não faz sentido porque o apoio da própria CBF em relação ao futebol é pequeno. É pífio, né? Então não adianta você investir, né, por mais que você queira dar oportunidade a essas meninas, para alguma coisa que no fim que você já sabe que não é investimento, é despesa. Mas, Vladimir, eu queria só falar uma coisa, vou te deixar à vontade de não comentar. Como é que pode, eu não consigo entender a CBF, como é que pode a confederação ser milionária e os clubes que fazem parte da confederação passarem dificuldades? Basta você entender a estrutura da CBF. Hoje a gente sabe que a CBF está pagando uma mensalidade para as federações, para os seus presidentes, para os seus dirigentes, e essas entidades são as que votam. E em relação aos clubes, antecipação de cotas, de TV e Mas da própria CBF. Os clubes não criam uma liga, não era melhor? É isso que se pretende a partir do Proforma. Você quer que eu financie? Então tá bom, só que você tem que criar uma liga, né? Você pode ver o movimento que está sendo engendrado pelo Flamengo e pelo Fluminense, agora no Rio de Janeiro, né? Que ficaram desapontados com as atitudes da Federação Carioca, estão cogitando em montar uma liga. O Atlético Paranaense está pensando em montar uma liga. A salvação do futebol brasileiro, da minha opinião, passa necessariamente pela criação de ligas em que os clubes cuidariam dos campeonatos locais, sob a administração da Confederação Brasileira, mas que a prioridade da CBF fosse a seleção brasileira e suas seleções de base, principal e base, né? Mas, sim, sem dúvida nenhuma, passaria necessariamente pela criação de ligas. Até porque o dinheiro da televisão, que é um dinheiro significativo... Mais ou menos, hein? Não é? Mais ou menos. A Globo está pagando mal? Eu não sei, em relação aos times grandes, eu acho que a cota não é tão assim grande como eles imaginam, não. Eu acho que tem que melhorar bastante.
Eu acho que não é muito, não. O que não pode... A Portuguesa recebe algum valor? Não. Não há transmissão, né? O que tem que se tomar cuidado quando se fala em cotas de televisão é a questão que está acontecendo no Brasil em relação à Rede Globo e o Flamengo e o Corinthians. Corre-se o risco de você acontecer no Brasil o que aconteceu na Espanha. É um campeonato disputado por 2 times. Real Madrid e Barcelona. E isso vai ter uma consequência ruim lá no final. Por quê? Não dá para você disputar um campeonato espanhol com 5 clubes. A mesma coisa em Portugal, Sporting, Porto e Benfica. Não pode. Ou existe um equilíbrio nessas receitas, ou vai ser uma hora você perde a graça. Isso é a prioridade e a prerrogativa que tem quem compra o campeonato. Quer dizer, a Globo compra o campeonato e ela tem essa prerrogativa de escolher o que ela vai colocar na grade. O que, de certa maneira, está errado. Eu vi ontem vi esses dias a entrevista daquele animador da Record, do SBT, como é que fala sábado à tarde lá, o Banquinho, tem o Banquinho, Raul Gil, e na época quando foi lançada a Gretchen, quando tinha 16 anos foi lançada, um empresário quis lançar, ele disse, não, tem que ser ela e as irmãs, só ela não pode, tem que ser ela e as irmãs. Então criou-se o grupo As Melindrosas e lançou, depois ela seguiu carreira, quer dizer, mas ele pôs uma condição de que o cara não queria, mas ele disse, ou é assim ou não é. Então acho que a Federação Paulista, aquele que comanda ou que comercializa, eu não sei exatamente quem comercializa, acredito que seja a Federação Paulista, deve dizer, olha, você vai comprar o campeonato, mas um dia tem que ser o Corinthians, um dia tem que ser o Santos, um dia tem que ser o Palmeiras, não é? Hoje o que a Rede Globo conseguiu foi a antipatia da grande maioria dos torcedores que não torcem para o Corinthians e para o Flamengo. E esquece mais ainda que a grande maioria, isso é estatístico, dos brasileiros, não tem um time preferido. A maior torcida do Brasil é constituída dos que não torcem com nenhum time. Não, aqueles que são contra o Corinthians. A maior torcida é contra o Corinthians. E aí você veja a queda na audiência. Mas enfim, eu acho que isso depende dos clubes. Para existir Corinthians e Flamengo tem que existir Santos, São Paulo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Vasco e por aí afora. Né? Tem que ser nós preparamos os gols da Portuguesa que virou o jogo no domingo. Vamos rapidamente, por favor, só. A Portuguesa está... Vladimir, se puder comentar, a Portuguesa conseguiu virar o jogo no final, né? Os 45, é isso? 45, mas essas dificuldades nessas primeiras rodadas eram esperadas por conta do regulamento. Esse foi o primeiro gol da Portuguesa, não é isso? Não, na realidade, esse foi o primeiro, esse já estava 2-0 para... O AD Guarulhos. Estava 2-0 para o Guarulhos. O Guarulhos é uma cidade que investe, pelo menos estava investindo nos jogos regionais, sempre investiu. Está investindo no futebol também, não? Não, é um time, eu diria para você que é um time irregular, tá? Vamos aguardar ainda, mas basicamente o que se viu em campo dessa equipe é o que você vai ver o resto do campeonato. Não se espera nenhum grande investimento no futebol, né? Mas no nosso caso, o grande problema é a falta são jogadores que ainda estão por vir, né? E nós pleiteamos na reunião do arbitral, que foi realizada em janeiro, que o campeonato só começasse após o término dos outros, né? Para que nós pudéssemos ter os nossos atletas montar o elenco, né? Você tá para receber jogador? Sim, nós temos agora 8 jogadores para chegarem. Para chegar. Quase um time. É basicamente um time. E aí, o que aconteceu na A3 e na A2, você está vendo agora. O Olímpia entrou em campo com 10 jogadores. Isso é uma vergonha. O Vladimir, qual foi o público dessa partida? Foi mais de 900 pessoas no estádio. Nós fizemos uma campanha para receber livros infantis que serão doados para a escola portuguesa, né? Um abraço para o meu amigo Ernesto Vieira, sempre à frente lá da Escola Portuguesa. É um pessoal que está fazendo um trabalho bonito, né? Mas ainda assim foram 215 livros que nós recebemos e 700 pessoas, mais 700 pessoas que pagaram para entrar em Uicumursa e ainda com transmissão ao vivo. A Santa Cecília que transmitiu uma bela iniciativa do Marcelo Teixeira. Só colocar uma curiosidade aqui, que o Vladimir agora vive a segunda divisão. O time que subiu para a Série A1, um dos times que subiu para a Série A1, em 4 anos ele fez segunda divisão, Série A3, Série A2 e chegou na Série A1, vai ser o caçula da Série A1 em 2016. Esporte Clube Água Santa de Diadema. Esse time era um time de várzea.
fortíssimo na cidade de Diadema. É claro que tem um esquema muito forte por trás. Só que ele Água Santa. Água Santa. Deve Ele ser subiu. Tudo, né, gosta de uma, né? Água Santa, pô. Segunda divisão, Série A3, Série A2 e Série A1. Mas o investimento é muito alto. Bastidores, entendeu? Bastidores. Só uma curiosidade aí. Outra, você conhece esse time, Água Santa? É mesmo uma estrutura forte? Bastidores. É do Lula? É do Lula? Companheiro, não vou falar nada. É do Lula? É do Lula? Não, não é nada disso. É do filho do Lula. Porque tudo é do filho do Lula. Não sei lá, do filho do Lula. O Vladimir entendeu, ele sabe. Mas olha, uma coisa tem que se dizer a respeito do Água Santa, que é da mesma cidade que o Diadema, né? O Diadema ficou e o Água Santa... Que na verdade era uma coisa só, era o Diadema, eles racharam. Mas eles, diria para você que, óbvio, tiveram apoio, suporte financeiro para isso, mas eu conheço muitos clubes de futebol que também têm apoio financeiro e não conseguem chegar. Olha, só como curiosidade, né? Eu tenho que encerrar o programa, mas você sabe o que eu gostava na segunda divisão? A segunda divisão tinha uma coisa legal, que era os medalhões jogando, né? Então o cara formava um time, punha um cara de 40 anos no meio de campo, né? Não era assim? Agora. Mas Viola tá jogando de ataque, pelo amor de Deus, né? Até eu jogo uma... Fabrício Carvalho não tá bom, tá fazendo gol. O Miller estreou com o Fernandópolis, meteu o gol. Miller, 47 anos, 43. Maurinho, o Alex Dias, que os caras... Miller fez gol? Foi o primeiro gol do campeonato. Olha só. Da segunda divisão. E aí vai fazer o quê? Ainda mantém essa... Eu tô tão desligado do futebol, o negócio é só política. Os caras atraem agora. O público. Precisa, que nem o Vladimir falou, se não tiver... Verdade. Que nem o Vladimir tem o Ricardinho. Não, mas que o Miller 43, 44. 49, filho. 49 é a idade. Viola 46. 46, cara. Grande, que legal, olha. Legal, pô. Não, mas a segunda divisão tinha esse charme, né? Sabe qual é o charme da segunda divisão? Jabaquara e Portuguesa. Já teve esse confronto? Vai ser no final da primeira fase. Vai ter. Jabaquara e Portuguesa. Um abraço ao meu amigo Gilson, me aguarde. Jabaquara e Portuguesa. Isso pega. Vitor, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui hoje. Valeu, Augusto. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, chefe. Grande Vitor Duarte. Valeu, um abraço. O maior jornalista esportivo. Não, o maior é Luciano Fatioli. Fatioli estava aí hoje no Radar Esportivo. Um grande abraço ao grande Fatioli aí. E o Paulo Alberto que voltou de viagem, chegou a tempo. Ele falou que estava no fuso. No fuso, ele estava aí, foi muito difícil. Pô, ir para a Europa é difícil. Difícil, Paulão, o Paulo sempre ele sempre tem essas coisas. Tava muito difícil ir para a Europa. Seu palpite para domingo. 0-0, Palmeiras campeão. 0-0. Vladimir, muito obrigado pela participação. Primeira vez que eu faço um programa com o Vladimir, muito legal. Marcamos outras oportunidades. Qual o palpite que você dá para domingo? 1-0 para o Santos. Vamos ser campeões no pênalti. No pênalti, legal. Muito obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez. E convidar a torcida aí da Portuguesa para comparecer domingo, 10 horas da manhã, contra o Mantiqueira. Partida importante para nós. Eurico Milson, né? Qual é o valor do ingresso? R$20 a entrada inteira, R$10 a meia, e na cadeira 30 e 10 R$10 a meia, podendo levando um livro infantil, você paga 5 e 10. Muito legal, olha aí, uma pequena lembrança, um livro infantil, e você paga... O treinador, ou melhor, a treinadora do Mantiqueira... É uma treinadora? É uma treinadora. Olha que legal. É uma mulher. Qual o problema? Não é legal, pô. Você tá com preconceito, pô. Na minha casa, a treinadora é a minha mulher, quem manda é ela. Vai lá, faz aqui, corre lá, ponta pra lá. Eu só vou, não quero... A última palavra é sua. Tem que ter preparo. Opa, sim senhora. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos indo embora, mas amanhã não vemos. A gente amanhã não vem, amanhã é feriado, dia 1º de maio, ninguém vem trabalhar aqui, é tudo tranquilão. Mas voltamos na segunda-feira, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo só segunda, mas amanhã 1h15 o programa está no ar. Muito obrigado pela sua audiência e até lá, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau.